Fala pessoal, estamos de volta com o canal Palavra que dá vida ao homem. Vai lá ligeirinho no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, dá o joia, compartilha, envia esse vídeo para alguém, ajude a palavra de Deus a ser disseminada, mande para as pessoas conhecidas das suas redes sociais e vamos juntos fazer esse canal crescer e abençoar mais vidas. Hoje nós temos aqui uma palavra importantíssima no livro de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós podemos observar que no mundo antigo, o sal ele tinha muita importância. Ele era muito diferente da visão que a gente tem hoje. Para você ter ideia, a palavra salário deriva da raiz que forma esta palavra, sal. Então, o sal antigamente, ele era muito difícil de ser extraído e por conta disso tinha um alto valor. O sal, além de ter um alto valor, ele também tinha uma outra característica. Ele tinha a função de conservar e de manter a integridade dos alimentos. Hoje você, no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, você tem o quê? Uma geladeira, um congelador, um freezer. Mas imagine há 2000 anos atrás como é que as pessoas conservavam alimentos perecíveis como carne, por exemplo. Então, o sal, ele, além de ter um alto valor, além de ter o poder de conservar, ele ainda tinha uma outra característica que era a de temperar, de dar sabor. E como ainda se não bastasse, além de dar o sabor, ele também servia para manter alguma coisa pura e evitar que fosse corrompido. Tinha propriedades que também auxiliavam na cicatrização. Então, você que é dona de casa, levou um cortezinho lá tratando a carne, quando pega no sal, automaticamente você percebe que o sal bateu ali, porque ele tem a propriedade de fazer essa cicatrização. Quando você traz isso para a vida do cristão, o que é que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, para o povo de Jerusalém, para os povos que o ouviam no seu ministério terreno que durou 3 anos? Jesus estava dizendo: olhe, vocês que me seguem, vocês que são meus discípulos, vocês que me ouvem, vocês que andam por onde eu ando, vocês que vão aonde eu vou, vocês precisam, se ainda não forem, precisam passar a ser sal. Vocês precisam ter propriedades curativas para regenerar um mundo corrompido, perdido, afastado de Deus, morto no pecado. Vocês precisam ter o tempero cristão, o tempero de servo, para temperar a humanidade. Ou seja, o cristão tem que ter palavras edificantes, tem que ter palavras ponderadas, tem que ter conselhos ponderados, tem que ter uma vida pautada nas Sagradas Escrituras, de modo que quando alguém olhe para ele ou para ela, perceba que ele é sal. Então, Cristo estava dizendo: olhe, você é sal, dê sabor, tempere, seja diferente, seja incorruptível, não se corrompa diante das vantagens que o mundo oferece, diante das vantagens que o mundo mostra cada dia de várias formas possíveis, pelos mais variados meios. Cristo estava dizendo: mantenha-se íntegro, tenha sabor, tempere, regenere. E Cristo estava também dizendo ao povo que o escutava que eles haviam sido comprados por um alto valor, por uma quantia insomável, por uma quantia exorbitante, que não era o preço de ouro, não era o preço da prata, não era o preço das pedras preciosas,
não era o preço da dracma romana, não era moeda alguma. Cristo estava dizendo que o preço pelo qual você havia sido comprado, você havia sido resgatado, era o próprio sangue do Cordeiro do Filho de Deus, o sangue puro e carmesim. E por isso eu, você, nós, seguidores de Cristo, na qualidade de servos, na qualidade de chamados, na qualidade de escolhidos, precisamos seguir uma vida de sal. Precisamos temperar a terra. Precisamos regenerar a terra. Precisamos ser incorruptíveis. Precisamos ser exemplo, modelo. Precisamos ter uma vida pautada diante da santa palavra de Deus, para que o mundo, sistema que rege o mundo, para que as pessoas, para que todos aqueles que para nós olhem, não veja eu, mas veja Cristo. Não veja a minha fraqueza, mas veja a fortaleza de Cristo. Não veja os meus erros, mas veja a graça e a misericórdia de Cristo. Porque se eu, que fui chamado para servir a Cristo, não tenho as propriedades de sal, se eu não tempero, se eu não conservo, se eu não sou incorruptível, se eu não tenho um alto valor, então logo eu não sou sal. Eu não tenho as propriedades do sal. Eu não tenho aquilo que o sal oferece. Se eu não tenho aquilo que o sal oferece, aí a palavra de Deus diz: com que se há de salgar? Se a igreja não é mais um diferencial, se ela não é mais um referencial, com que se há de salgar? Se a igreja não tem mais os princípios cristãos, se ela não tem mais os fundamentos da palavra de Deus, com que se há de salgar? Se os líderes religiosos brigam entre si e há dissensão entre igrejas, uma querendo promover a outra, uma defendendo a sua própria história, uma querendo ser melhor que a outra, então não há sal. Não havendo sal, a sociedade não tem para quem olhar. É por isso que é importante que aquele que se dispõe a seguir a Cristo busque cada dia se esforçar para estar enquadrado na qualidade de sal. Você cristão que me ouve, você servo de Deus que me escuta, você precisa ser sal. A humanidade, o mundo tem que olhar para mim e para você e tem que perceber que há em nós sal. E o sal que age nas nossas vidas, ele precisa surtir o primeiro efeito em mim mesmo, antes de surtir efeito naqueles que me cercam. O sal surtindo efeito na minha vida, ele automaticamente se espalha por todos aqueles que me cercam, que estão à minha volta, e vai se espalhando em uma reação cadeia, e quando você menos espera, estão todos purificados, regenerados, transformados, renovados pelo poder do sal da palavra de Deus. Então, se o meu sal, ele não tem esse poder, ele não tem essa qualidade, ele não tem essa característica, só me resta agora lançar este sal fora e ele será pisado pelos homens, porque não terá mais valor diante da sociedade, não servirá para mais nada, não vai trazer gosto, não vai dar sabor, não vai temperar, não vai ser incorruptível e não vai ter um alto preço. Para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. E nós vemos isso na realidade. Pessoas que em outrora eram cheias da presença de Deus, serviam a Deus, tinham grandes testemunhos, faziam grandes proezas, mas em um dado momento da sua vida perderam o sal, se afastaram de Deus, mudaram de caminho, deixaram o caminho da justiça, abandonaram o Criador das suas vidas e a partir daquele momento foram lançadas fora. Não querem mais compromisso com Deus, não querem mais responsabilidade, não querem mais ir à igreja, não querem mais buscar a presença de Deus, não querem mais viver os princípios que a Bíblia nos ensina e nos mostra e não querem seguir o exemplo de Cristo. Essas pessoas foram lançadas fora e hoje são pisadas pelos homens, são humilhadas, são rejeitadas, são banalizadas, servem de zombaria e de escárnio, porque perderam o sal.
mas ainda não perderam a vida. E enquanto a vida há esperança. E você que está ouvindo esta palavra, saiba que você ainda pode voltar a ser sal. Você ainda pode voltar a ter as propriedades que um tempo atrás, em outrora, você teve na presença de Deus. Porque o sal de Cristo está a purificar a humanidade. E não importa o que você fez ou o que o tirou desse caminho primordial. O importante é que Ele ainda aguarda por você, porque Ele quer que eu e você, que nós sejamos sal. Sal na terra, sal na vida, sal na história da humanidade, sal em casa, sal no trabalho, sal no colégio, sal na sociedade. Cristo quer que o mundo, ao olhar para nós, enxergue o sal, que pode regenerar, transformar, modificar e salvar as vidas que nos cercam. Que Deus nos abençoe e ajude a mim e ajude a você, para que possamos, de fato, ser sal.